Bom dia, nono ano, como vocês estão? Desculpa, tô um pouco sem voz porque eu tô gripada, resfriada, sei lá, não é Covid. É só um mal-estar na garganta. Acho que eu tomei sorvete gelado esses dias, durante a noite, enfim. Então minha voz deve falhar aí por alguns momentos aí da aula, então eu já peço desculpa pra vocês. Meninos, hoje nós temos aí aula de literatura, ou seja, de interpretação textual. Desculpa. Nós estaremos aí trabalhando dois textos. Esses textos, gente, eles pertencem aí ao módulo 4. Por que eu tenho frisado isso com vocês? Porque ainda de vez em quando eu recebo umas perguntas assim. Módulo 4? Sim, gente, nós estamos no módulo 4. Desculpa, quarto bimestre. Inclusive, nós estamos fechando aí já. Ai, desculpa, gente, o quarto bimestre. Então vamos lá para esses textos aí. Eu vou mostrar para vocês os textos, as perguntas, né? Enfim. E aí nós já vamos aí já introduzindo aí a questão da interpretação dos textos e mais a atividade de casa, né? O homework. Aqui na página errada. Deixa eu aumentar aqui. O primeiro momento aqui de leitura, o primeiro texto, ele tem essa parte aqui introduzindo aí. Peraí, gente, fiz besteira aqui. Pronto. Essa primeira parte aqui, ela vem introduzindo aí o que será lido, o que será trabalhado. Então, momento de leitura. O poema a seguir representa um momento em que a humanidade vivia os horrores da Segunda Guerra Mundial. O texto mostra situações de violência, brutalidade e intolerância presenciadas durante esse período. Leia-o atentamente. Atentamente, gente. Todo mundo sabe aí que uma guerra, ela mexe com tudo, com a economia, com a cultura, com o andamento da história da nação, ou das nações que vivem aquela guerra. Então, esse poema, ele vem mostrando aí essa questão da violência, da brutalidade e da intolerância. E isso lá em 1944. Mas se a gente for pensar, né, nos dias atuais, nós também vivemos aí. Quando eu falo vivemos, é porque se você está inserido nesse período histórico, de certa forma você também está participando. Ah, mas eu nunca fui vítima de violência, brutalidade e intolerância. Você não, mas uma pessoa conhecida sua, sim. Um fato que apareça no jornal, nos meios de comunicação, enfim, né? Nós vivemos, igual agora, nós estamos vivendo uma pandemia. Ah, mas não peguei Covid. Tudo bem, eu também não peguei Covid. Teve gente que pegou, então ela, além de estar vivendo dentro de uma pandemia, ainda pegou a doença. Eu não peguei, né? Outras pessoas não pegaram. Mas nós estamos vivendo, tanto é que nós estamos aqui de maneira remota justamente por conta da pandemia. Então é sempre importante ter esse tipo de visão, até para vocês construírem aí ideias próprias, né? Relacionados aí a diversos temas aí de estudo. Então vamos seguindo aí, meninas. Esse poema aqui eu não vou ler, você vai dar pause aí no seu vídeo e vai fazer essa leitura em voz alta, tá? Então, pause e faça a leitura. Esse poema, ele é longo, como vocês podem ver, né? Longo aí em estrofes, em versos, não, os versos são pequenininhos, mas tem várias estrofes. E aí, ele termina aqui, na página 70, opa, e ele é do Carlos Drummond de Andrade. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Ai, mas eu nunca estudei Carlos Drummond de Andrade. Tudo bem, você pode não ter estudado, mas você já ouviu falar nesse autor. Inclusive, lá no Rio de Janeiro, na orla, ai, não me lembro se é de Copacabana ou de Ipanema, ai, não lembro, gente. Mas tem a estátua, todo mundo que vai pro Rio, né, a maioria das pessoas, né, sentam lá no banquinho do lado dele e tiram uma foto. Se você nunca foi, quando for ao Rio de Janeiro, sente lá e tire uma foto, que é meio que uma tradição, tá? Leu o texto? Então vamos aqui, ó. Vamos ler aqui a breve biografia dele. Carlos Drummond de Andrade, 1902-1987, ele morreu na década de 80.
Nascido em Itabira do Mato Dentro, olha o nome da cidade, né? Bem diferente. Minas Gerais. Drummond, desde muito jovem, passou a escrever para jornais e logo passou a se corresponder com escritores. Mário de Andrade e Manuel Bandeira, que já eram escritores consagrados naquela época. Foi um grande poeta do modernismo e possuía uma liberdade idealizada pelos grandes escritores da época e sabia como ninguém brincar com as palavras. Seus textos caracterizam-se pela preocupação estética, o predomínio de versos livres e coloquiais, e pela temática com a presença do eu livre, ou do eu lírico, preocupado com as questões sociais de seu tempo. Gente, modernismo é uma escola literária que você estuda no ensino médio. É uma das últimas escolas literárias aí estudadas, tá? Então, vocês vão conhecer mais sobre essa escola quando vocês estiverem no ensino médio. O autor deixou uma vasta e diversificada obra composta de poemas, contos, crônicas, ensaios, críticas e traduções. Entre seus livros de poema destacam-se Alguma Poesia, Sentimento do Mundo, Rosa do Povo e Lições de Coisas. E todas essas obras aí eu estudei durante a faculdade, por isso que eu estava na faculdade, tá? Aqui, conversando sobre o texto, são exercícios que nós fazemos aí em forma de discussão, não tem como eu discutir com vocês. Então, a gente já passa aqui para essa parte aqui do escrevendo sobre o texto. Só alinhar aqui. Com base no título, é possível imaginar que assunto será abordado? Gente, com base no título aí, né? Visão 1944. Você já faz ideia do que possa ser dito? E você, né, vai responder se é possível ou não fazer esse tipo de identificação. 2. O eu lírico aborda um acontecimento histórico que influenciou direta e indiretamente a vida de toda a comunidade, a Segunda Guerra Mundial. Que visão ela expressa a respeito desse período? Qual que é a visão apresentada aí sobre a Segunda Guerra Mundial, né, nesse poema? Seguindo aí, só alinhar, tá? O eu lírico vivencia os fatos ou relatos de um lugar distante. Explique. Então, você vai estar... Quando se diz eu lírico, não é o Carlos Drummond de Andrade, mas o personagem que ele cria para constituir aí, né? Para elaborar esse poema, tá? E aí você vai estar explicando. 4. No final da primeira estrofe, o eu lírico diz que a passagem dos soldados em combate é esperada por uma massa concentrada. O que essa cena revela em relação ao sentimento das pessoas? 5. Na terceira estrofe é apresentado um exemplo do que acontece em uma guerra. A. O que está sendo narrado nessa estrofe? Mostra aí nessa estrofe, né? B. Que termos o eu lírico usa para fazer essa referência? Quais são as palavras, né, que ele utiliza? 6. Na Segunda Guerra, muitas atrocidades foram cometidas contra o ser humano. No poema é descrito o que acontecia com os judeus nos campos de concentração. Identifique em que estrofe isso é mencionado e explique o que ocorria com eles nesses locais. Então, você vai voltar no texto e vai identificar, né, qual estrofe, na primeira, na segunda, na terceira, enfim. Né, e vai explicar aí o que ocorria, né, com os judeus nesses campos aí de concentração. Aqui nós temos racismo e holocausto, um texto para vocês estarem lendo, tá? E aí aqui no 7. Ao longo do poema, são apresentadas várias situações de destruição decorrentes da guerra, enfatizando que ela, por meio da destruição e da morte, provoca dor no ser humano. Na oitava estrofe, por meio da apresentação de determinados elementos, é construída uma cena.
Que cena é essa? Que efeito ela gera nesse contexto? Você vai estar mostrando aí essa questão da cena, tá? Seguindo aí, né, para fazer em casa, que é para fazer agora. O poema foi escrito em 1944. É nesse período, e nesse período a guerra ainda não havia terminado. Releia a última estrofe do poema, em que o eu lírico demonstra o que espera com relação ao futuro. Que consequências ele acreditava que a guerra traria às pessoas? Você está respondendo aí, né? Aqui vem de novo aqui um texto sobre a Segunda Guerra Mundial para vocês estarem lendo, aqui discutindo ideias, valores. Aqui o explorando a linguagem, né? Você vai estar fazendo os exercícios, você vai estar interpretando, mas de acordo com a gramática, com normas gramaticais. Né? 1. É comum nos poemas uma ruptura na unidade sintática do verso, isto é, a ideia é iniciada com o verso e continuada nos seguintes. Esse recurso é conhecido como enjambement ou encavalgamento. Isso ocorre no texto de Drummond? Se sim, você vai copiar um exemplo que comprova a sua resposta, tá? 2. Cada estrofe inicia-se da mesma forma, com a repetição do verso. Meus olhos são pequenos para ver. Que efeito de sentido essa repetição dá ao texto? O que acontece quando você lê, quando tem essa repetição? Qual que é o sentido apresentado? 3. Ao longo do poema, são construídas imagens de guerra. Identifique e sublinhe termos que exemplifiquem essas imagens, né? Essas imagens aí que caracterizam a guerra. Então, você vai lá no texto, vai identificar e vai sublinhar. Pode ser com caneta, pode ser com lápis de cor, enfim, algo que dê destaque aí que você consiga ver. Alinhar aqui, observe essa estrofe. Meus olhos são pequenos para ver o transporte de caixas, de comida, de roupas, de remédios, de bandagens, para um porto da Itália onde se morre. A que termos as expressões em destaque se referem? Qual função sintática elas exercem? É um objeto direto? É um objeto indireto? É um complemento nominal? É uma adjunta de nominal? É uma oração subordinada, né? Qual que é a função sintática que esses termos aí exercem? Seguindo aqui, nós temos interação dos textos. Você leu um poema de Carlos Drummond de Andrade, em que o eu lírico se mostra indignado com os horrores da guerra. O próximo texto é um relato feito por alguém que vivenciou esses horrores. Leia a parte de um dos diários mais conhecidos sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, você vai estar lendo aqui, quarta-feira, 3 de janeiro de 1943. Querida Kitty. Você vai estar lendo, e aí leu. Sua Anne, né? A Anne Frank, né? O diário de Anne Frank. Tem aí vários documentos e várias informações sobre esse diário, várias histórias, né? Nós temos aí produções cinematográficas, séries que contam aí essas passagens que são descritas no diário. Então você vai estar lendo aí. E aí aqui, tem o seguinte, só alinhar aqui, gente. Aí aqui vem, né? Número 1. O poema de Drummond é um trecho do diário e o trecho do diário fazem referência ao mesmo contexto histórico, no caso aí a Segunda Guerra Mundial. Que elementos do texto permitem que o leitor identifique essa informação? Quais são os elementos aí que faz com que seja possível esse tipo de identificação? São dados históricos, são palavras, são datas. Quais são elas? Seguindo aí. Número 2.
O poema de Drummond mostra um eu lírico que fala da guerra, porém retrata-a de fora, ou seja, ele não participa da guerra. Já no diário de Anne Frank, há um relato de quem vivenciou o conflito. Então, tem um olhar interno e um olhar externo. Considerando esses diferentes pontos de vista, explique o sentido de cada um dos textos. Tá? Por mais que os dois falem sobre a Segunda Guerra Mundial, cada um tem uma visão, porque um vê de fora e o outro vê de dentro, né? Ele está participando. 3. Em contextos de guerra, é comum surgirem no ser humano diversos tipos de sentimentos, entre eles a esperança. Explique como se expressa esse sentimento em cada um dos textos. 4. Ambos os textos constroem uma imagem da guerra, descrevendo-a de forma subjetiva. Identifique que as imagens comuns entre ambos textos. O que tem de comum aí, né? Em comum aí entre o primeiro texto, que é o poema, e entre o segundo texto aí, que é o diário. Você vai estar colocando aí nessa resposta. Aí aqui tem esse aqui, né? O diário de Anne Frank. Fala um pouco aí, né? Que é um cartaz do filme, é de 1959. Todo mundo acha que as primeiras produções cinematográficas foram agora, mas não, né? Desde o século passado. A redação, vou mostrar a segunda parte para vocês aí do momento de leitura. Aqui no momento de leitura 2, o que nós temos aí, né? Este texto é um trecho do discurso de um dos líderes políticos que lutaram pela pacificação de um país marcado pela intolerância e pela discriminação, sendo, portanto, um exemplo na luta pela paz. Conheçam quais eram os anseios de Nelson Mandela para o futuro da humanidade. Então, você vai estar lendo esse texto, é um texto um pouquinho mais longo, né? Mais extenso do que o poema. Lê o texto. Aí aqui tem uma biografia rápida aqui, né? Com só os principais pontos aqui sobre a biografia de Nelson Mandela, que você vai estar lendo aí para fazer os exercícios. E aqui seguem os exercícios aqui, né? O tópico escrevendo sobre o texto. Depois, conversando sobre o texto, que é em forma de discussões. E por fim, aqui, quer ver? Opa, eu já pulei lá na gramática, eu vi o risquinho lá, o estranho. E por fim, aqui no tópico, explorando a linguagem, tá bom, meninos? Então, esses são os tópicos aí, né? São os textos que vocês estarão trabalhando e fazendo exercícios aí de interpretação durante essa semana, tá bom? Respondeu os exercícios da página 68 a 76 e da 81 a 86. Lembrando que não são páginas somente de exercícios, mas também contém os textos que lhes dão base para estar respondendo aí os exercícios. Beijo para vocês, um ótimo dia, tudo de bom, desculpa pela voz e até a próxima aula. Tchau, tchau. Bom dia, nono ano, como vocês estão? Espero que esteja tudo excelente. Hoje aí nós temos a nossa última videoaula de redação, por isso que tá esse slide aí natalino, com tons em vermelho, com tons opacos aí mais clarinhos que fazem referência aí à neve, né? Por mais que estamos aqui, né? Mas que estejamos em um país tropical, a neve está dentro do imaginário de muitas pessoas, né? No hemisfério norte é inverno e lá neva, né? E essa questão da neve, ela tá muito entrelaçada aí na nossa memória com relação ao Natal, por conta de desenhos animados, filmes, livros, revistas. Então, eu já deixei isso aí já pra gente, né, pra todos aí já, né, vamos entrando aí nesse clima de final de ano, de renovação. Hoje, nós trabalharemos recursos sonoros e poema, né? Os recursos sonoros, eles são sempre atrelados ao poema, até né, justamente por conta da rima, né? As rimas aí provocam efeitos sonoros, sejam elas rimas simples, rimas mais elaboradas, né? Independente. Estaremos utilizando aí o material de vocês no livro, tá? Mesmo esquema,
Material do livro aqui na videoaula e materiais esses durante a live. Começa aqui na página 77. Os recursos sonoros. Vou pegar aqui uma caneta. Então, o que nós temos aí, né? A interpretação de um poema não exige apenas conhecimento da temática e de seu contexto de criação. Deve-se também reconhecer outros elementos importantes para a construção dos sentidos nesse gênero, como os recursos sonoros que dão ritmo e musicalidade ao poema. Observe alguns desses recursos. Então, aí nós temos, né, na primeira estrofe do poema, Vilões que Choram, do poeta brasileiro Cruz e Sus, né, 1861-1898. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos vilões. Vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Letra A. Qual é a letra que mais se destaca nessa estrofe? Qual que é a letra que predomina aí nessa estrofe? B. Essa letra que se destaca é uma consoante ou uma vogal? C. Com base no título do poema e no trecho apresentado, explique que som é sugerido pela repetição dessa letra. Qual que é, né, o som aí, né, que é sugerido desse vão, né? A repetição da mesma consoante, quando tem essa repetição aí várias vezes aí de consoantes semelhantes ou iguais, né, acrescentando ritmo e efeito, né, de significado ao poema, isso aí é chamado de aliteração. Então, essa repetição aqui do V, que tantas vezes, é chamado de aliteração, tá? Agora vamos falar sobre a assonância. A assonância é o contrário da aliteração. A assonância, ela já tem a repetição de vogais. E aí não fica muito presente aí nesse poema aí do Paulo Leminski. Acordo, logo durmo. Durmo, logo acordo. Nem memórias, nem diários, comigo mesmo dialogo. Daqui até ali, dali até logo. Então é do Paulo Leminski. E aí, observem que apareceu várias vezes a vogal O, né? Ela tem predominância aí, né? E aí até, né, nas letras em destaque são classificadas como, né? Tá muito na cara, né? E aí, como eu havia dito para vocês, essa repetição de vogais é chamada de assonância. E a repetição de consoantes é chamada de aliteração, tá? Então, consoantes, assonância, repetição de consoante. Consoante, repetição de... a repetição de consoantes é a aliteração, E a repetição de vogais é a assonância. Agora aqui a onomatopeia. A onomatopeia, né, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Sabe mais ou menos o que é onomatopeia. Leia, a seguir, 2 estrofes de uma música. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, mas acabou, fazendo a guerra no Vietnã. Cabelos longos não usa mais, nem toca sua guitarra, e sim, um instrumento que sempre dá a mesma nota, ratatatatá. Essa parte aí que tá em destaque, ela tá reproduzindo um som, né? O som aí, no caso aí de armas de fogo, porque tá, né, até falando aí sobre guerra, né, na guerra do Vietnã. E aí, né, ratatatatá. A expressão em destaque na segunda estrofe faz referência a quê? Tá falando de quê, né? 2. O que essa expressão tenta reproduzir? Deixa eu falar, né? 3. Crie outras expressões que procuram representar ou imitar os sons desses referentes. Referentes que aparecem aqui, né? Situações aqui que aparecem. Aí você vai tentar reproduzi-los aqui, né? Você vai criar expressões que reproduzam esses sons. Por exemplo, quando você fala tic-tac, tem até aqui, ó, tic-tac. É uma onomatopeia. Né? É uma onomatopeia. Você está reproduzindo... O toque-toque
reproduzindo, toque-toque. O tic-tac é o som do relógio. Tudo isso são efeitos sonoros, né, que são colocados aí graficamente, ou seja, através aí da escrita, das letras, das palavras, tá? Aí nós temos aqui o ronronar e o cacarejar, né? Que é os sons aí emitidos aí por animais. O próximo recurso sonoro é a paronomásia. Nome mais difícil, né? Paronomásia. Leia a estrofe de um poema do escritor brasileiro Afonso Romano de Santana. Como um selvagem como tapando o ouvido, desculpa, fechando os olhos, distraindo na paisagem o paladar, com a displicente volúpia de quem mata para viver. Ai, gente, tô meio gripada, minha voz tá até sumindo já. 1. Observe a palavra como destacada na estrofe. Ela foi destacada, ela tá em laranja. Qual o sentido de cada uma delas? Uma é de comparação, vou dar a dica, e o outro aí já vem do verbo comer, né? Eu como, né? Eu como um sanduíche inteiro, né? Verbo comer. E aí, você come um sanduíche como eu, né? Fez uma comparação. Assim como eu, né? São exemplos aí de comparação. 1. Observe a palavra como, é destacada na estrofe. Você vai falar o sentido que eu acabei de comentar aqui. 2. A que classe gramatical pertence cada um dos termos? Um é verbo e o outro é conjunção, tá? Uma conjunção aí utilizada aí para fazer comparação, tá? E aqui nós temos aqui, né, palavras parecidas em relação ao som, mas que apresentam sentidos diferentes, são chamadas de parônimas. No texto ocorre um parônimo, né? No texto, quando ocorre um parônimo, nós dizemos que ele foi empregado um recurso sonoro, né? Que aí é chamado de paronomásia, né? Então, o parônimo, né? São palavras que têm a escrita, o som, né? São parecidas em relação ao som, mas que têm o sentido completamente oposto, chamado de parônimas. E dentro aí do recurso sonoro, ela é chamada de paronomásia, tá? Agora vamos para produção, né? No caso aqui de poema, né? Vocês leram, né, o poema, o Visão, 1944, lá na nossa aula de interpretação textual, né? Esse poema do Drummond, né? Carlos Drummond de Andrade. E aí você observou aí várias manifestações artísticas, né? Com relação à Segunda Guerra Mundial, né? Então você vai estar respondendo aí e observando, né? Outras particularidades desse poema. Número 1, né? O recurso rítmico, normalmente estudado em teoria do poema, é a rima. Então, a rima, né? Por exemplo, balão com solidão. Rimou, né? Então, o recurso rítmico, né? A rima. Então, para acontecer, para haver rima, basta que ocorra a repetição de sons iguais ou similares, né? Parecidos, no final das palavras, podendo aparecer no meio do verso, que é a rima interna, ou no final do verso, que é a externa. A externa é a mais conhecida, né, por todos, mas existe essa rima interna. Então, você vai estar relendo algumas estrofes do poema e vai estar respondendo os exercícios propostos. A letra A diz o seguinte: a presença de rima interna ou externa dos versos do poema Visão 1944. B. Um poema, quando não é composto de rimas, apresenta versos brancos ou versos claros ou versos irregulares. Você vai estar marcando aí qual desses. 2. Apesar de a rima ser um dos principais recursos sonoros, nem sempre é utilizada pelo poeta. No entanto, um poema deve possuir ritmo, por isso existem outros recursos que contribuem para dar musicalidade. Leia a seguir alguns versos retirados aí do poema de Carlos Drummond de Andrade. 1. Todos os mortos, todos os feridos. 2. Outro mundo que brota, qual nelumbo, mas vem, pasmam, baixam, deslumbrados. Aí aqui, né? Que letras estão em evidência no trecho 1 e 2? Em qual trecho há repetição de consoante? E qual repetição de vogal? Bem fácil, né? B.
Desculpa, que classificação se dá a repetição ocorrida no trecho 1 e o trecho 2? Lembrando que tem um nome que nós acabamos de falar, que é um nome para repetição de consoante e para repetição de vogais. No poema Visão 1944, o eu lírico descreve cenas da Segunda Guerra Mundial. No entanto, a partir da 19ª estrofe, em meio às descrições da situação caótica motivada pela guerra, começa a brotar um sentimento positivo. Assinale a alternativa que indica o sentimento que melhor traduz esse trecho do poema. É orgulho, saudade, esperança ou alegria? Agora vamos aí para a parte da produção textual. E essa produção textual é no caderno de redação. Eu tô falando isso por quê? Porque de vez em quando o pessoal não assiste o vídeo e vem me fazer umas perguntas assim. E aí o pessoal me pergunta, para fazer onde? Para fazer no caderno de redação, essa parte aqui. Então agora, né, considerando essa questão histórica e da guerra que foi mostrado no poema no poema, né, Visão 1944, pensando aí na questão da paz, né, qual que é o sentido, o que é paz? Você vai produzir um poema, né, que tem o tema aí vai ser paz e esperança. Deixa eu pegar a caneta aqui. Paz e esperança. E aí, né, aqui tá falando que a gente vai fazer um varal, mas não tem como, né, porque nós não estamos lá na escola. Então você vai olhar, você vai pensar, você vai pesquisar sobre paz, sobre esperança, sobre essa questão de acreditar no futuro, né, de forma pacífica. E vai estar escrevendo, né, produzindo um poema. E aí você vai anotar aí, né, preste bastante atenção aqui. Em uma folha, palavras e ideias relacionadas à paz e à esperança. Ai, não tem dicionário impresso. Não tem problema. Você vai no Google, que tem vários dicionários lá, para você procurar sinônimos, ou seja, palavras que tem um significado de paz e esperança. E aí você vai decidir, né, se vai ter rimas ou se vai ser versos brancos, ou seja, que não tem rimas. Enfim, fica a seu critério aí, tá? E aí, se você quiser voltar lá nas figuras de linguagem do capítulo 10 também, né? Que tem outras figuras de linguagem, né? Uma delas é a onomatopeia que nós acabamos de falar. Enfim, você vai, né, utilizar aí a linguagem formal, né? Nada de crítica, nada de gírias, na verdade, tá? Dentro aí da norma culta. E aí, esses versos, né? E imagens criativas, né? Não evite permanecer no senso comum, né? Por exemplo, a paz. Todo mundo vê uma pombinha branca já relaciona a paz. Então pense em imagens e ideias meio que inusitadas, mas que represente a ideia de paz e de esperança. A atividade é feita no caderno de redação. Fez a atividade, terminou tudo, tanto do caderno de redação quanto a parte do livro, fotografa e posta lá na nossa aba lá do Classroom referente a essa aula, tá bom? Meninos, beijo no coração de cada um, tudo de bom pra vocês, cuidem-se, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau. Nono ano, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula. Essa aula aí que agora a gente está com um horário um pouco diferente por causa da volta presencial. Então, hoje não é uma aula só de física ou só de química. Hoje é uma aula de física e química, as duas aulas juntas, pra gente seguir aí o conteúdo. Então, como vai funcionar? Eu vou fazer essa primeira parte com física e aí nesse mesmo vídeo a segunda parte com química pra gente finalizar, ok? Pessoal, na aula de hoje eu quero avançar um pouco mais o nosso conteúdo de física, até pra gente já se preparar para as provas também, que vão acontecer na semana que vem. Para quem optou por fazer as avaliações em vez do projeto Autoestima, quem está fazendo o projeto Autoestima vai estar liberado das provas, mas tem que fazer as atividades, tá bom? Tem atividade no final desse vídeo também, então não deixem de fazer as atividades. E aí semana que vem a gente tem a avaliação normal, ok? Pessoal, na parte de física estamos estudando eletricidade, nós vimos muito aí conceitos de eletricidade. E aí para esse conceito de eletricidade tivemos que lembrar aí do modelo atômico, da composição de um átomo,
desde a parte do núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons, a eletrosfera, onde ficam os elétrons que serão os responsáveis pelo fenômeno da eletricidade, né, que é os elétrons que fazem a parte da carga elétrica, os elétrons que é a parte negativa do átomo. A eletricidade, que é dividida aí em 3 partes principais, que é a eletrostática, estudo da eletricidade estático parado, em repouso, eletrodinâmica, que é o estudo da eletricidade em movimento, e eletromagnetismo, que é o estudo, a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Então, essas 3 etapas aí que nós estamos estudando. Vimos aí que um dos desafios não para o futuro, né, para o hoje, é procurar novas fontes de energia. Nós temos algumas: energia eólica, energia solar, energia por biomassa, porém ainda não ocuparam o principal sistema elétrico que a gente tem hoje, que é a energia hídrica. Aí a gente entrou no conceito do átomo neutro eletrizado. Tudo isso é super conteúdo de prova, tá, pessoal? Átomo neutro, que é aquele que tem o número de número de elétrons igual ao número de prótons. Quando ele está equilibrado, esse átomo ele está neutro. Agora, quando esse átomo ele cede elétrons, fica com menos elétrons, ele fica energizado positivamente, esse átomo é um cátion. Quando esse átomo recebe elétrons, ele fica energizado negativamente, este átomo se torna um ânion. Aí alguns conceitos importantes, que quando existe uma igualdade de prótons e elétrons, as cargas estão em equilíbrio, por isso dizemos que o corpo está eletricamente neutro. E se essa igualdade não existir, quando um corpo está significa que o corpo está eletrizado. Se ele tem mais prótons, ele está eletrizado positivamente, é um cátion. Se ele tem mais elétrons, ele está eletrizado negativamente, ele é um ânion. O corpo ele só pode ganhar ou perder elétrons, informação muito importante aí, porque não é o número de prótons que é alterado, é o número de elétrons. Aí o conceito átomo neutro, cátion e ânion. Alguns conceitos da eletroestática, como o da questão da interação mútua, que é aquela de que corpos com energias iguais se repelem, corpos com energias diferentes se atraem. Então, positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele, positivo com negativo se atrai. Uma revisão isso daqui, tá, pessoal? Na verdade, a gente só está pincelando, que a gente já até revisou isso bastante. E aqui é aquela informação: corpos com cargas elétricas iguais se repelem, corpos com cargas elétricas diferentes se atraem. Também aqui da questão da eletrização, existem 3 processos de eletrização. Eletrização também é um conceito da eletroestática. As formas por eletrização é eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução. Aí aqui, eletrização por atrito, nós damos, beleza. Aí nós entramos na eletrodinâmica. A partir daqui a gente já vai revisando um pouco mais com carinho. A gente relembra que os elétrons se concentram na parte externa e é eles que fazem o transporte de energia elétrica. É o transporte dos elétrons, é a organização dos elétrons que faz a corrente elétrica. E a movimentação das cargas elétricas se dá o nome a corrente elétrica. Então, esse fenômeno elétrico, da corrente elétrica, ele se dá a organização dos elétrons para formar cargas elétricas, que se torna aí corrente elétrica. A corrente elétrica, então, é o movimento ordenado das cargas elétricas por meio de um condutor. Aí a gente entrou naquela aula em que a gente falou que existem corpos capazes de conduzir melhor ou de pior forma a energia, e são chamados de condutores ou isolantes. Os condutores são aqueles que transferem melhor a energia. São os objetos responsáveis pela movimentação dos elétrons. Eles conseguem ali transportar, os elétrons conseguem correr, se movimentar pelos condutores. Alguns exemplos são os metais, cobre e a água, que são bons exemplos de condutores. Em contrapartida, a gente tem os isolantes, que são materiais formados de substâncias capazes de impedir a movimentação de elétrons, como é o caso da borracha e da madeira. Por isso que a gente tem aí luva isolante
luva de borracha, tem a fita isolante e tem a madeira como isolantes que bloqueiam essa movimentação, bloqueiam ou dificultam, dependendo da intensidade do material, bloqueiam ou dificultam a passagem dessa energia, ok? E aí, pessoal, a gente entra agora em circuito elétrico aqui, falando para pincelar aqui esse conteúdo. O circuito elétrico, ele é um conceito da eletrodinâmica e ele é um conjunto formado por um gerador elétrico, um condutor e um elemento capaz de utilizar energia pelo gerador. Então, para a gente ter um circuito elétrico, a gente precisa basicamente desses 3 itens. Primeiro, a gente precisa de um gerador elétrico, algum elemento que vai gerar a eletricidade e a energia. Gerou energia, essa energia vai estar ali acumulada, a gente precisa de condutores. Os condutores é o que vão transportar essa energia do gerador até o material, até o material que irá receber essa energia e irá utilizar a energia do gerador. Então a gente precisa ter ali o gerador, os condutores e o item que vai usar essa energia. Um exemplo de um circuito elétrico é esse daqui, um clássico circuito elétrico, onde a gente tem, aqui na ponte branca, a gente tem as pilhas. As pilhas fazem o papel aqui do gerador elétrico. Entre as pilhas, a gente tem aí o fiozinho, certo? Que é o fio condutor. Esse fio condutor leva a energia até as lâmpadas. A lâmpada aí, no caso, é o elemento capaz de utilizar a energia pelo gerador. Então, esse daqui é um circuito elétrico completo. E embaixo a gente tem uma base de madeira. Por que uma base de madeira? Para que essa energia elétrica ela não se espalhe, para que fique só ali no gerador elétrico. Então, a base é de madeira, a madeira é um isolante, então a energia ela não vai vazar, ela não vai dar choque em quem estiver segurando esse material. Aqui a gente tem as pilhas como gerador elétrico e tem a lâmpada que acende, que é o material capaz de utilizar a energia pelo gerador. Junto com o gerador elétrico, a gente tem um conceito de corrente contínua e alternada. Em um circuito elétrico, a corrente pode ser estabelecida de uma forma contínua ou alternada. A corrente contínua é o fluxo de elétrons em um único sentido, quando elas seguem só uma direção. As cargas positivas vão por um lado, as cargas negativas vão pelo outro. Uma pilha, por exemplo, uma ponta é polo positiva, a outra ponta é polo negativa. Se vocês pegarem uma pilha, vocês vão ver que em uma das pontas está o símbolozinho de mais, que significa que ali é a carga positiva. Na outra ponta está um sinalzinho de menos, que ali significa que é a carga negativa. É usado principalmente em circuitos que usam baixa tensão, como aparelhos eletrônicos, controle remoto, lâmpada, coisas que usam pouca energia, que pode ser usada até com pilha, com bateria. A corrente alternada é o contrário da contínua, ou seja, o fluxo dos elétrons podem passar aí por vários sentidos. É o caso da energia que a gente recebe pelas tomadas, capaz de ligar aparelhos mais potentes, como um chuveiro aí, uma televisão, um computador. A gente precisa de uma corrente alternada, porque ela vai ter um fluxo desalinhado, vai ter um fluxo ali que vai misturar ali positivo com negativo. Ele precisa de uma potência maior. Então a diferença da corrente contínua com a alternada é que a contínua, o fluxo de elétrons faz um único sentido, vai ali a direção do positivo, vai do negativo, e a alternada, eles não seguem esse sentido, e a alternada tem uma força, uma capacidade muito maior, por isso nós usamos equipamentos que gastem mais energia. Pessoal, para a parte de física é essa daqui. Eu queria ir até esse ponto aqui com vocês. Vamos entrar aqui na parte de química. Para a física não vai ter homework, tá? Eu vou passar um homework só, até porque vocês já estão trabalhando com um projeto, eu não vou sobrecarregar vocês. Então, em física, nós vamos até aqui. Entrando em química, né? Eu quis pegar já a partir da parte que a gente está estudando a escala de pH, que é o conteúdo mais importante agora para essa segunda parte. Relembrando que o pH, na verdade, o potencial de hidrogênio, ele nada mais é
do que o potencial hidrogênio-iônico ou potencial de hidrogênio iônico de uma solução. Ele é determinado pela concentração de íons de hidrogênio e a escala de pH ela serve para medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de determinada solução. Ela foi criada aí pelo bioquímico Peter Lauritz. A escala de pH, pessoal, relembrando ela, varia de 0 a 14. Ela foi feita aí por base de uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, aonde que se o pH for igual a 7, exatamente 7, não 7,1 nem 6,9. Se for igual a 7, significa que essa solução ela é neutra. Um exemplo, a água destilada. Se for menor que 7, a partir de 6,9 até 0, significa que este elemento tem um potencial ácido. Se for maior do que 7, a partir de 7,1, a gente indica que esse elemento tem um potencial básico. Sendo que, quanto mais próximo das extremidades, mais forte é esse elemento. Então, quanto mais longe do 7, mais forte é o ácido, mais forte é uma base. Um ácido mais próximo do 0 é mais forte do que um ácido mais perto do 7, que é mais fraco. Uma base mais próxima do 14, ela é mais forte do que uma base mais próxima do 7. Então aí tem essa, dá para ver até pelas cores, as tonalidades aí revelam aí essa questão do forte e do fraco. Aqui, para a gente medir substâncias, só lembrar que quando o pH ele é menor do que 7, a substância ela é ácida. Quando o pH ele é igual a 7, a substância ela é neutra. E quando o pH é maior do que 7, a solução ela é básica. Então é assim que funciona a escala de pH. Aqui um exemplo de escala de pH, que é o exemplo que está no livro de vocês. E aí já está no livro algumas coisas. Então tem suco gástrico, tem uma lágrima, saliva. A gente viu aí aonde cada dessas substâncias entra na escala de pH por base do seu grau de acidez ou de basicidade. Para medir o pH do elemento dentro da escala de pH, nós usamos aparelhos usados pHômetros, ou também vistos em biografias como pHômetros, que nada mais são do que aparelhos eletrônicos que têm uma precisão muito boa para medir o pH daquele elemento. E aí a gente tem, já seguindo no conteúdo novo, os indicadores de pH, que além dos medidores de pH, existem substâncias químicas que podem ser utilizadas como indicadores ácidos bases, porém com uma menor precisão do que os pHômetros ou pHômetros. Então, existem substâncias, elementos mais simples para se medir. Às vezes não se tem aqueles aparelhos mais modernos, que eles são bem mais precisos, mas existe alguns elementos, algumas substâncias químicas que conseguem indicar o pH também. Uma delas é o papel de tornassol, que é um papel revestido por uma substância química, que ao entrar em contato com outra substância tem a sua cor alterada, dependendo aí se esse elemento é ácido ou base. Então, o papel de tornassol, ele é uma forma de verificar o pH daquela substância. Deixa eu mostrar para vocês, olha só. Aqui a gente tem o papel de tornassol, ele é na cor meio amarelo, meio laranja. E aí, papel de tornação. Quando colocado em um elemento como um suco de limão é ácido, então ao entrar em contato com uma substância ácida, como o suco de limão, o papel de tornassol adquire coloração avermelhada. Então pegou o papel de tornassol, colocou na substância, quanto mais próximo do vermelho ele ficar, significa que essa substância é ácida, e aí o índice de acidez dela, quanto mais avermelhada, mais forte. Se pegar o papel de tornassol e colocar na água destilada, ao entrar em contato com a substância neutra, que é a água destilada, a cor do papel de tornassol não se altera. Então se colocar, a janela está batendo aqui na minha cabeça, então essa luz aqui, pessoal, que está aqui em cima, é da minha janela, que fica aqui em cima. Aí fica essa luz aqui, ó, agora que eu estou reparando, esse brilho, aqui de cima, essa aura,
Essa luz de um anjo como eu, brilhando aqui sobre mim, é a luz da janela. Voltando aqui, papel de tornassol, quando colocado numa substância neutra, ele não altera de cor, altera a sua cor. Então, se for colocado ali numa substância neutra, significa que essa substância ela é neutra, porque não teve alteração de cor. Agora, se o papel de tornassol ele entra em contato com uma substância básica, que tem um índice de base, ou seja, que o pH seja acima de 7, como o hidróxido de sódio, que foi o exemplo usado aqui, o papel de tornassol adquire coloração azulada. Então, se pegar um papel de tornassol e colocar ali na substância, ela ficar meio avermelhada, tons de vermelho, significa que essa substância ela é ácida. Se pegou o papel de tornassol e colocou ali uma substância, ela não mudou de cor, significa que essa substância é neutra. Se pegou o papel de tornassol, colocou ali na substância, ela começou a ficar azul, coloração azul, significa que essa substância é básica. Não são tão precisos e rápidos para medir como os pHmetros e pHômetros, porém é uma forma de medir a escala de pH. Ok, pessoal? Hoje eu queria vir até aqui, conseguimos chegar até essa parte do conteúdo. Eu vou passar a tarefa de casa para vocês, que é uma tarefa que vai valer a maior parte da nota de tarefa de casa. Essa tarefa não tem um peso igual às outras, ela tem um pouquinho maior, que é o homework. Vocês vão montar uma escala de pH colorida mostrando mínimo de 10 itens. O que é isso? Vocês vão fazer lá a escala de pH de 0 a 14, fazem a coloração. Aí vocês vão na internet, vão pegar pH de coisas aleatórias, por exemplo, pH da água da chuva, olhou lá. Dependendo do número do pH desse elemento, você vai lá e puxa e faz o desenho. Por exemplo, a chuva ela tem um potencial ácido ali, suponhamos que ela está com 6,5 de acidez. Você puxa ali no 6,5 na escala, igual aquela do livro, e coloca chuva, água da chuva, tem um potencial ácido. Aí você desenha. É uma escala de pH bem bonitinha, caprichem, por isso que ela vale uma nota melhor. Não pode usar os mesmos itens que está no livro, usar livros diferentes. 10 itens, porque são no mínimo 5 itens na escala do ácido, 5 itens na escala das bases. Então, viu ali, pesquisou um elemento X, viu que o índice de pH dele é 8,5, vai lá onde ele se encaixa no 8,5, puxa, desenha o item e escreve. É montar uma escala de pH igual a do livro, só que no caso vocês vão usar alguns elementos próprios que vocês vão pesquisar na internet. Pesquisa aí o pH de algumas coisas e aí monta a escala de vocês. Façam colorida, desenhadinha, bonitinha, sejam criativos, fotografem e postem no tópico de química do Classroom. Vai estar lá o tópico de química, a data da aula de hoje, e aí vocês vão colocar lá a foto. Essa é a última tarefa de nota de tarefa, então a gente fecha aí as notas de tarefa, ok? Pessoal, muito obrigado por ter assistido a aula. Vejo vocês aí agora na nossa próxima live, certo? Qualquer dúvida podem me mandar mensagem, podem me ligar também se precisar. Mandar mensagem, WhatsApp, Instagram, Telegram, e-mail, Google Classroom, enfim, não falta local para vocês me acharem, ok? Vejo vocês na nossa live. Qualquer dúvida, anotem no caderno também. Um forte abraço, pessoal, e tchau, tchau.